Uma homenagem aqui ao Dr. Furão. Muito bem. Yeah! Vocês sabem que eu estou entusiasmadíssimo com essa manifestação infantil, com essa brincadeira. Hoje em dia, para mim, é tão importante quanto o próprio riso. Bom, hoje nosso tema é maturidade, fase que muitos aqui ainda se encontram. Eu estou vendo aqui a Olga, talvez a Beth, porque a gente tem mania de segmentar. A Tânia até perguntou, tem diferença? Sim e não. E aí eu vou até justificar por que eu fiz esse trabalho, estou fazendo esse trabalho com vocês, de trazer yoga do riso para a linha da vida, ou seja, perpassando cada etapa da vida. Então, a gente está segmentando realmente. E fazer o seguinte comentário: na verdade, a nossa cultura faz com que a gente perca conteúdo de vida. É que eu me distraí aqui com o chat. A gente perca conteúdo de vida. Por exemplo, a gente perde a alegria da infância, a gente perde o entusiasmo da juventude, a gente perde o equilíbrio que deveria haver da maturidade, e com isso a gente vai vivendo uma vida parcial. E a prática do yoga do riso talvez venha para que isso não aconteça, desde que você consiga manter o riso na sua vida. E como é que isso poderia acontecer? Na medida que você vai alçando as fases e você vai tendo equilíbrio emocional, não só equilíbrio emocional, porque a gente já viu aqui que a prática de rir mantém o equilíbrio de outras, como é que se diz, outras nuances da sua vida, por exemplo, equilíbrio mental. Uma coisa vai levando a outra, né, gente? Não é novidade para a gente que a vida é uma rede. E quando você chegasse ao fim da vida, você estaria no auge, o que seria bem interessante, ao contrário do que acontece na nossa humanidade, que você geralmente, infelizmente, a verdade é que a maioria das pessoas, quando chegam ao final da vida, isso quando chegam, estão no estado de decrepitude. Daí o que a gente já estudou na aula passada, senilidade e senescência. Todos deveriam estar na senescência. Todos deveriam chegar ao final da vida sendo capazes de rir da morte. Aliás, a gente não deveria temer a morte. Então, está justificado por que eu estar fazendo essa transição da morte até o nascimento, invertendo. Isso é para demonstrar que existe um ciclo que não termina. Então, hoje é maturidade e fase adulta. E eu coloquei dessa forma, de propósito. Eu poderia colocar só yoga do riso e maturidade, mas eu botei fase adulta e maturidade, porque, no meu ponto de vista, não significam a mesma coisa. Tá? Muita gente atinge a fase adulta, passa da fase adulta e não adquire maturidade. E maturidade também não é o que a gente está habituado a observar ou significar. Maturidade não é seriedade. A seriedade é um aspecto importante, porém não abarca toda a maturidade.
porque você tem momentos para ser sério, mas você tem momentos para ser divertido, para ser leve, para deixar a vida fluir. E por que eu estou dizendo isso? Porque você percebe... vamos primeiro estabelecer aqui, e aí vocês podem criticar, podem colocar o ponto de vista de vocês. A maturidade deveria ser visto como a capacidade de você utilizar todos os seus recursos da melhor forma possível, de forma equilibrada. Equilíbrio talvez defina bem o que seria maturidade, nos bons momentos e nos reveses da vida. A maturidade deveria, teoricamente, seria quando você tivesse no auge das suas capacidades. Apesar que eu, particularmente, acho que isso deveria acontecer na senescência. Porém, a verdade é que, energeticamente, a gente tem um ascendente e um descendente. Isso é de todas as naturezas. A natureza é cíclica. Então, você nunca vai ter um auge energético no final da vida. Então, talvez por esse motivo, se diga que na maturidade você está no auge dos seus potenciais. Então, isso seria maturidade. E por que eu diferenciei de fase adulta? A gente tem vários motivos. Por exemplo, talvez a maioria, eu ouso dizer que sim, a maioria dos adultos não tem inteligência, não tem ápice emocional na maturidade. Elas não sabem lidar com a sua própria emoção. A gente também não tem ápice mental. As pessoas não têm capacidade de lidar com as flutuações mentais na sua maturidade. E por aí vai. À medida que e fora isso, ainda tem aquele detalhe: na medida que você foi perdendo etapas, aliás, conquistas de cada fase da sua vida, você deixou de ter aquilo. Então, por exemplo, na maturidade não, na fase adulta, a pessoa deixou de ter alegria. Então, ela já não tem mais aquele potencial da infância. A pessoa, na fase adulta, já não tem aquele ímpeto do jovem. Então, já não tem mais esse auge da juventude durante a fase adulta. Então, muita coisa é perdida e você não acaba não atingindo o auge nenhum na maturidade. Dito isso, como é que o yoga do riso pode nos ajudar a resgatar todas essas possibilidades para que a fase adulta seja realmente uma fase de maturidade? E aí nós vamos conversar e falar também, além dos benefícios, das dificuldades, porque a vida também é assim. Ela tem sempre um lado bom e um lado mais difícil. Então, na fase adulta ou maturidade, a gente também tem isso na prática do yoga do riso. Coisas que tornam a prática mais fácil e coisas que tornam mais difíceis, e traz benefícios e também dificuldades. Já falei para caramba, né, gente? Eu vou deixar um espacinho para vocês comentarem, fazerem uma reflexão, porque eu não achei uma reflexão fácil. Eu vou colocar uma coisa aqui que eu acho bem interessante, que é do Osho. Não sei se todos conhecem o Osho aqui. Se alguém tiver dúvida, Osho foi um guru indiano, não sei se exatamente um iluminado, mas é uma pessoa bem interessante, que teve uma visão de vida muito ampla. E ele fala alguma coisa sobre o choro e o riso, mas vamos deixar vocês participarem um pouco. Alguém gostaria de falar sobre?
Eu gostaria de colocar só uma coisinha, né? Bom dia a Bom todos. dia, Adélia. Eu acho, não sei, um insight que está vindo agora, né? Que o yoga do riso, como o Sandro conta muitas vezes na meditação do riso, que tem pessoas que sentem a presença divina, né? Junto. Seja Deus, seja Criador, seja fonte criadora, ou que se fale que tem essa conexão com o despertar da consciência. E a maturidade vai chegando quando a gente desperta a consciência para realidades, e quem acredita nas vidas passadas começar a sentir para que está aqui, por que veio, crescer, evoluir. E acho que tem um pouco isso, né? Praticar, entender que produzir benefícios para a gente, para os outros, e a gente estar bem e emitir vibrações boas para que tudo em volta esteja bem, passa por esse processo de maturidade, né? De sair daquela adolescência onde a gente está em outra vibe. E claro que a infância já passou, pena, porque a infância é muito ingênua e muito sábia. E entrar a se questionar coisas e nesse processo de despertar, né? De despertar da consciência. Acho que é um pouco por aí que pode se ligar, vincular as coisas, né? Só isso. Pelo que eu entendi, Délia, você está me dizendo o seguinte, que é na maturidade que você tem uma possibilidade maior de conexão com a espiritualidade, com o divino, com o sagrado. Não é na maturidade, é abrir a cabeça um pouquinho. Às vezes, na adolescência, em idades mais tempranas, mas antes a gente está meio, o ser humano está meio deslumbrado por um monte de descobertas que não está indo muito para dentro, exceto aqueles que já trazem um crescimento, um despertar, né? Mas quando a gente vai passando os anos, vai se questionando algumas coisas, eu acho. Esse assunto é um tema, assim, como é que se diz, polêmico pra caramba, pelo seguinte, a gente tem um hábito de falar que as crianças estão mais conectadas com o sagrado, com Deus, inclusive criança é um símbolo de pureza. E aí você vê que aquilo que eu estava falando, se você não perde essa conexão com a infância, você, na verdade, está mantendo a conexão com o sagrado. Então, a gente não sabe, fica sem saber se você está evoluindo na medida que chega na maturidade, nessa direção espiritual que você falou, ou se, na verdade, você teve uma evolução e algumas pessoas vão ter a capacidade de... Não, o movimento é o contrário, você nasceu conectado, caiu e agora, na maturidade, está tendo uma oportunidade de... E, cara, faz até um certo sentido, porque quando chega na morte também, pelo menos para algumas tradições religiosas, é um momento muito importante para você ter a possibilidade de transcender. E eu, sinceramente, espero fazer isso rindo. Ou seja, você perde o medo da morte, você, durante todo o enfrentamento do desafio da morte, você ri e transcende ali naquele momento todas as suas tensões e alça novamente ao sagrado, ao divino. Eu vejo isso com uma certa facilidade, porque, como na minha tradição, é um momento que você poderia se esvaziar, mas não necessariamente, eu tenho essa expectativa. Então, o meu objetivo é treinar o riso aqui. Aliás, eu queria fazer uma propagandinha, gente. A Annelise e a Adélia estão fazendo com a gente 21 dias de sorriso. Olha, é imperdível. A pessoa que está rindo, mas ainda não treinou o sorriso,
está com 50% do riso em trabalhos. Procurem sorrir além de rir, porque uma coisa leva a outra, uma coisa complementa a outra e é sensacional. Mas, passado essa divulgação da Annelise, eu vou dar oportunidade para ela falar que ela está com a mãozinha lá levantada. Olá, bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu fiquei pensando na maturidade em outras formas. Biologicamente, o ser humano ele não nasce maturo. Ele tem todos os neurônios prontos para fazer as conexões. E aí, então, a rede neural, a rede psíquica vai ser formada. E tem várias fases. São 5 fases do útero até estar caminhando. E quando o ser humano começa a caminhar, ele desenvolve uma autonomia. E todas essas fases vão fazendo conexões, que é a mielinização das sinapses, e fortalecendo essas conexões até formar essa rede, que fica, então, em processo de maturação. Conforme se repete as informações e os estímulos cerebrais para alcançar esses espaços, cada vez mais vai havendo uma conexão com esses neurônios, essa comunicação. E essa é a grande ciência que a yoga do riso traz, de fazer o relaxamento através do esforço de rir e movimentar essa musculatura toda para ir liberando a tensão, porque a nossa tensão vai rompendo essas conexões, vai dando trabalho para o corpo para fluir essa energia. E a energia, na morte, biologicamente, ela precisa estar toda liberada. Então, a gente tem um ápice que parece que, se vocês notarem, vão perceber que as pessoas que estão muito adoentadas, elas chega um momento que está melhorando, olha, deu uma reação. Aí a pessoa parece que está melhorando e puff, morre. Ela só consegue morrer quando ela está nesse ápice de energia, ela precisa estar solta. Então, ela se mantém presa ao corpo porque não melhora. Então, essas coisas que a humanidade inventou de prolongar um sofrimento não favorece morrer. E, psiquicamente, a formação, então, do aparelho psíquico se forma, querendo ou não, são várias explosões de estímulos que acontecem as conexões. E a criança, ela tem um espírito que aí vai nessa coisa da nossa cultura, um espírito livre, é criança, nós encaramos e enxergamos a criança como um ser que não tem responsabilidade nenhuma com essa cultura que a gente desenvolveu de processos de autonomia. E a cultura, então, nos coloca num lugar e foi desenvolvendo, e a gente já falou aqui sobre o riso e a gargalhada, como a cultura separou esse lugar de rir e de mostrar os dentes, de gargalhar, como uma coisa que não tem respeito, que não tem responsabilidade. E aí a seriedade entrou numa conotação de adulto responsável. E aí que nós desconstruímos tudo isso daí, nos percebendo sorrindo em situações sérias. Sorrir e dar risada e gargalhada, e a yoga do riso é algo muito sério, não é uma brincadeira sem responsabilidade. E nós trazendo esse espírito de ser responsável com os nossos fazeres significa assumir as consequências do que a gente escolhe e decide na vida. Então, quando a gente chega a partir dos 60 anos, como foi no grupo passado, começou a acontecer o ápice da humanidade, dos 60 aos 80, que tem o prêmio Nobel, que tem as grandes invenções, que tem esse espírito mais livre, porque o movimento da fase adulta, de assumir toda uma responsabilidade consigo e com tudo que vai formar na sua fase, família, trabalho e tudo, nessa idade a humanidade geralmente estava chegando num ápice. E aí tem mais liberdade de ação
E realmente, a gente, depois dos 50, eu imagino, na minha experiência, a gente começa a largar de mão muitas coisas que não têm tanta importância. E, finalmente, vem as pesquisas que estão sendo feitas com as experiências quase morte. E todo o cientista que montou esse site, um cientista americano, para pessoas declararem como é que foi a sua experiência quase morte, ele pesquisa até hoje, porque as pessoas voltam dessas experiências com o sagrado dentro de si. Quem volta dessa experiência volta um outro ser humano que dá um valor para a vida. E isso, todas as teorias psicológicas trabalham, e os filmes e tudo, que nós só damos valor para a vida quando a gente consegue encarar a morte e falar sobre a morte. E no nosso país, a morte ela é tratada com um esquema todo de sofrimento e de choro. E se tu não chorar e não sofrer e não ficar naquela coisa, não está levando a sério, não é responsável, porque a morte é um ritual assim, não é assim, né? No México a morte é venerada, é alegria, é tudo. Então, culturalmente, tiram a nossa espontaneidade, a nossa alegria, o nosso espírito, que dá mais ápice. Então, energia e ápice a gente pode ter conforme a gente desenvolve os novos seres humanos, que eles tenham liberdade de ser criança, mesmo sendo adulto. Tudo é muito sério. Então, o que seriedade e não rir e tudo interrompe conexões, nos tira o que nós podíamos maturar e ser um adulto maduro, muito responsável, com autonomia e com muito espírito de leve. Eu acho que a risada e o sorriso é para trazer mais leveza para esse peso que a gente deu conotações para as responsabilidades da vida. Mais ou menos isso. Muito obrigada pela atenção. Cara, eu estou ficando apaixonada pela Annelise. Realmente, né, cara? Além dela provocar o nosso sorriso todo dia agora, ela traz uma contribuição aqui para o trabalho que é muito significativa. Você vê o seguinte, ela falou sobre espírito, a Adélia também falou, e a gente às vezes fica engendrando coisas que são místicas, certas complexidades que... E, no entanto, cara, na fala da Annelise, eu percebi uma coisa que é tão simples. O que acontece? O espírito, na verdade, ele é completamente fluídico. E a matéria, ela é densa. E essa densidade vem através da tensão. O que seria uma vida equilibrada, uma vida espiritual? Uma vida espiritual significa uma vida fluídica, uma vida que haja equilíbrio entre a tensão e a fluidez. E é exatamente isso que o Yoga do Riso proporciona, entendeu? É lógico que existem outras sutilezas nessa relação que você pode colocar, mas basicamente seria isso, esse equilíbrio entre relaxamento e tensão. À medida que você vai desenvolvendo isso, você vai tendo capacidade para assimilar as sutilezas que eu estou falando. Então, na verdade, é uma coisa simples, mas que a gente, infelizmente, no desenvolvimento, quando você pega, porque a gente está falando no aspecto individual, mas quando você pega a sociedade no macro, a coisa também tem esses ciclos de equilíbrio e desequilíbrio. E a gente vive ciclos de equilíbrio e desequilíbrio. Às vezes a gente tem uma sociedade que é mais material, às vezes a gente tem uma sociedade que é excessivamente espiritual. A China é um excelente exemplo disso. A China viveu uma espiritualidade pujante, excelente, de qualidade, só que materialmente ela foi, como é que se diz, submetida a ponto de chinês
não poder entrar no restaurante que nem cachorro. Por quê? Porque uma sociedade materialista tomou conta da China porque eles não cuidavam da sua materialidade. E só que a China, por ter uma tradição, por conhecer, justamente por conhecer a espiritualidade, deu a volta por cima. E hoje em dia nós estamos vendo a China conquistar materialmente o mundo. Só que ela vai ter que retomar essa questão espiritual novamente. E aí você percebe os ciclos acontecendo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso que a Annelise estava comentando sobre o medo, as tensões, a seriedade, foi incutida na nossa sociedade de forma calculada pela igreja, como forma de domínio. Na medida que você provoca o medo, que você institui, que só através da igreja que você vai obter o perdão, que a morte é uma coisa terrível, que você vai para o inferno, você incute o medo, você incute a dependência e você incute principalmente o desequilíbrio, e impedindo que você tenha equilíbrio para evoluir. Então, você reduziu a castas, a privilegiados. Não foi carinho, na verdade, isso não vem da igreja, não, isso é anterior, tá? Para fazer justiça. Só para vocês terem noção, a democracia foi criada na Grécia, já com características de hierarquia. A democracia foi feita como forma de controlar o povo e não como forma de dar poder ao povo. O processo democrático, se vocês forem estudar a fundo, vocês vão saber disso. Então, por aí eu só estou mostrando que antes da igreja, outras civilizações, outras tradições já manipulavam a maioria. Até hoje, a gente tem esse pensamento de que existe seres que são privilegiados mental, psicologicamente, evolutivamente do que outros, entendeu? Então, essas pessoas é que precisam controlar o mundo. Mas o fato é que o yoga do riso nos possibilita a liberar esse medo, essas tensões que foram criadas culturalmente e que nos impedem de evoluir, não só individualmente, como socialmente. O que a gente está vivendo hoje da pandemia é uma crise social a nível planetário. Então, agora, se a gente não resolveu como humanidade os nossos desequilíbrios, a Terra está cuidando da dela, porque a gente está destruindo o planeta. Então, naturalmente, a coisa vai se equilibrar e a gente vai ter que... Aliás, já está diminuindo a influência humana no planeta. Tá? Eu vou colocar o textozinho para estimular, porque eu começo a devagar e aí talvez eu me perco mais. Uma outra hipótese também é a gente falar o seguinte: como é que se aplica yoga do riso na maturidade? Quais são as facilidades e as dificuldades que a gente pode encontrar na aplicação do yoga do riso para a maturidade? Quem é que... A Tânia quer falar. A Tânia quer falar. Fala, Tânia. Desculpa, eu não reparei qual a mãozinha levantou primeiro. A Tânia. Ai, vamos rir, respirar um minutinho aqui que o negócio ficou sério. Vamos lá. Mais uma vez. A última vez. Tânia, eu estou adorando o seu chifre, sabia? Sabe por quê? Você gostou? Não, adorei, cara. Eu tenho que começar a comprar esses adereços, porque por que eu estou adorando? Porque isso está me lembrando da brincadeira, isso faz parte daquilo que eu mesmo propaguei, que a gente não pode perder a conexão, ou melhor, agora a gente vai ter que resgatar, eu pelo menos vou ter que resgatar. Eu tenho dificuldade de brincar, gente, então
essa é uma forma de lembrar disso. Eu estou lembrando, vou ter que comprar nariz de palhaço, chifre e tudo mais para brincar. Mas fala, você... Eu tenho um monte de acessórios aqui, porque eu trabalho com criança, né? Trabalho com espetáculo infantil e crio com as crianças os musicais. Aí esse é legal, tem um monte de coisa. Minha mãe mandou do Brasil e eu fui comprando aqui. Tem aqui, ó, isso aqui é uma homenagem ao país onde eu moro. É a Holanda, a vaca da Holanda. Sou eu a vaca hoje. Então, gente, eu quero falar uma palavrinha aí, ó, é rapidinho. A Annelise falou, né, da morte e tal. Então, a gente morre todo dia à noite a gente vai para outro lugar, né? Todo dia a gente tem novas oportunidades à noite de fazer novas conexões. Assim, cada um que acredite no que quiser, mas eu acho que você é maduro quando você ama sem julgamento. E foi exatamente o que eu vim aprender na Yoga do Riso, foi amar sem julgamento. Porque o meu como eu já passei nessa fase, tem 27 anos que eu quase morri, voltei. E depois que eu voltei, isso não significa que, assim, diretamente o negócio foi... E tem 27 anos nada? Tu não, 27 anos que eu sou... Ó, cabelinho branco. Não, 27 anos que eu sofri um acidente de carro e fiquei em 11 dias em coma, entendeu? Aí o processo de evolução, ele não tem fim não, entendeu? Você vai aprendendo, vai fazendo. Aí você faz e vai fazendo. Então, é um negócio que, pra mim, né? Eu tô falando tudo isso pessoalmente, tá, gente? Pessoalmente... E quando eu entrei no Yoga do Riso, eu queria só baixar a bola do meu ego e aumentar a do amor incondicional. Entendeu? Eu me sinto mais madura. Por isso que eu coloquei aqui essa fantasia. E quanto mais madura, mais você pode rir e mais você pode aceitar e transformar. Verdade. E quando você abre a cabeça assim, fala assim, pô, a gente é um pedaço do universo, né? O universo é imenso. Imagina que eu estou esperando meus amigos de Vênus, sei lá, de Arcturus, de Sírios, essa galera aí que vai chegar a qualquer hora. Eu espero que eles venham rápido, entendeu? Pra gente fazer essa troca. E porque se a gente não tem várias raças aqui no planeta Terra, por que a gente não pode ter várias raças no universo? Se a gente é uma parte do todo, né? Eu sou a planta, eu sou vocês, eu sou esse mouse aqui, eu sou qualquer coisa, entendeu? Eu sou tudo. E sou um pequenininho também, sou um ser que tem que pagar aqui todas as coisas da sociedade, então eu faço parte, entendeu? A gente vai fazer as nossas escolhas sustentáveis, o mais que puder, comprar sem plástico, etc. Então, o mínimo que a gente faz, que é nosso, de pensamento positivo, de rir com as outras pessoas, que é pequenininho, é muito pequeno, mas faz um efeito imenso, porque a energia, a frequência sobe. A Délia sabe tudo sobre isso. A gente aqui tem frequências, a gente é rádios, né? Então, a gente é energia, somos deuses, somos também minhocas, somos, entendeu? Somos tudo isso, somos o macro, somos o micro. E essa, para mim, é uma possibilidade de você levar em consideração. Você acha que você reencarna? Você reencarna. Se você acha que você não reencarna, você não reencarna. Tudo é dentro da cabeça, entendeu? Você que decide, entendeu? Então, quer dizer, é coração e cabeça junto, né? E é lógico, é maravilhoso quando você tem todos os livros que você estudou, igual a Annelise, que sabe de tudo. Ou nossos amigos Marcele, um monte de coisa, e a Adélia, que estuda um monte e tal. Isso é maravilhoso. E também tem aquele cara lá do meio do mato, sabe, que faz uma conexão toda diferente, que não leu nada, não conhece nada, entendeu? E está lá amando incondicionalmente, e ele está lá, ou uma mulher, né? Então, quer dizer, não faz diferença. Ou como é que é o nome das pessoas livres sexualmente? Também tem. Então, quer dizer, isso tudo é quando você
ama sem preconceito, ama ir sem julgamento. Isso tem que, para mim, eu começo comigo, diariamente, eu tentando me amar mais sem julgamento. Para mim, isso é maturidade. E o riso me traz isso diariamente, porque eu estou ali rindo com as pessoas em línguas diferentes e acho tudo muito estranho. Como eles reagem, eu fico assim, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas está tudo certo, entendeu? A experiência bom, morar nesse planeta é maravilhoso, cara, é bom demais. Tem nada melhor, é muito bom. O momento presente é tudo de bom. Acabou. Taninha, você acabou de dar um exemplo de fluidez, sabia? Você vê que você fluiu, deixou o espírito fluir, e é isso aí. Fala, Adélia. O que você queria colocar, minha querida? Eu queria colocar assim. Primeiro, Tânia, fica tranquila, né? Porque eles estão chegando, nos amigos das estrelas, e nós somos ET também. Outro dia, em privado, qualquer coisa te conto, que nós, como raça, viemos, não somos nenhum, somos de aqui, né? Mas eu queria fazer um link, porque à medida que vocês vão, enquanto vocês vão falando, vão caindo coisas. Eu estava refletindo sobre o que o William falou de tensão e de fluidez, né? Na verdade, quando a gente fala em energia, em quântica, eu imagino que a Annelise também está por dentro, a gente fala em dimensões, né? Na vibração de onda. Então, quanto mais aceleradamente vibra, é mais sutil, que toda energia, que a energia vibra em diferentes vibrações. Então, quanto mais acelerada é mais sutil, quanto menos é mais densa, e aparece, as coisas se manifestam em forma densa. Então, hoje não existe mais, isto é matéria, isso é espírito, coisa não, é todo energia. Mas eu fiquei associando, imagino que todos vocês devem conhecer aquela escala de Hawkins, das emoções. E essa vibração da energia, que é a vibração do universo, o que está mais no topo da escala, são as vibrações de a partir de amor, alegria, gratidão, e vai para cima. E eu acho que esse assunto de nascer, nós nascemos aqui em cima, né? Conectados com as vibrações do universo. E a vida, a realidade, vai nos fazendo conectar com essas emoções mais inferiores, né? Raiva, medo, tudo que está embaixo que vibramos em outra vibração. E então, com riso, que vamos subir para a alegria, que é uma das elevadas, vai nos colocar nesse fluir que o William falou antes, e em estar mais em lei de semelhança com a energia, com o fluxo da frequência vibracional do universo. Então, naquele momento me veio muito, se vocês não conhecem, até depois posso colocar a imagem, eu acho que muitos aqui conhecem, né? Aquela escala de Hawkins, que é maravilhosa, que a gente entende muito e tem que fazer esforço para estar vibrando mais em cima, porque nada acontece. Eu sigo muito a Elaine Orives e as coisas. Se a gente está vibrando aqui embaixo, nada acontece. É isso que a gente emite e volta. Então, o riso nos traz isso, né? O yoga do riso e o riso subir de vibração e nos conectar, fluir, nos conectar em outra onda, digamos, em outra vibe, né? Não sei, me veio esse insight agora. Não sei se conseguiram entender. Opa, vamos ter a participação de uma das pessoas mais sorridentes que eu conheço. Vamos lá, Lulis. Bom dia, pessoal. Tanta coisa boa que eu estou ouvindo aqui. Sobre a escala que a Délia falou agora, eu fiquei muito impressionada. Eu vi numa live que eu assisti, quando eu fui olhar essa escala, eu vi que as emoções mais elevadas, amor, assim, são várias, aí chega no amor, alegria e iluminação, pelo menos na escala que a palestrante passou para a gente. Eu achei isso o máximo, porque, claro, que o amor, ele é a razão de tudo, né?
Mas a alegria, ela traz essa leveza de você viver esse amor sem essa cobrança, né? Igual a Tânia falou, quanto mais eu quero viver esse amor incondicional. Eu também tenho essa intenção, e assim, o yoga do riso, o que ele, para mim, nessa maturidade, que essa semana eu fiz 53, e eu amo falar que eu fiz aniversário, a minha idade, não tem problema nenhum com isso, ele traz para mim a autorização de eu ser o que eu sempre fui, essa risonha, essa pessoa que geralmente está leve. Até tem uma amiga que eu reencontrei depois de muitos anos, que a gente estudou junto na adolescência, e eu sempre falava assim para ela, viva com leveza, leveza. Ela fala, amiga, leveza para mim é igual a você, porque tudo eu penso, põe leveza, põe leveza. Então eu sinto que o yoga do riso, ele traz para a gente essa alegria, ou melhor, essa alegria, essa leveza. Até tem um conto que fala que a gente tem que ser feliz na alegria e na tristeza. E a alegria, e o yoga do riso, eu já pratiquei yoga do riso sozinha, às vezes eu não entro porque eu não estou com vontade de rir com todo mundo, mas eu pratico o yoga do riso porque eu quero chorar. Ah, mas você não quer chorar perto das outras pessoas? Não, eu só quero ficar comigo. Aí eu pratico, choro, 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 no final eu estou rindo. E assim, eu que sempre fui uma dorminhoca de carteirinha, adoro dormir até muito tarde. Hoje, já faz quase um ano que eu e a gente começou meio que junto nessa jornada de yoga do riso. Todo dia, 5h50, eu acordo. Sábado, domingo, feriado. E se eu não acordo e entro no grupo que a Val, né, abre, eu dou risada sozinha. Mas é isso, eu acho que a yoga do riso, o yoga do riso, ele nos autoriza a continuar sendo criança e sem por isso deixar de ser responsável, sério. Tanto é que quando eu faço às vezes eu faço alguns posts, ou então no meu clube do Riso de Girassol, porque agora só tem uma pessoa que participa comigo, e quando ela não vai eu faço sozinha, mas eu sempre falo, a gente aqui, é sério, a gente ri com seriedade. Então, para mim, o yoga do riso valida o direito de ser leve, ser livre, rindo. É isso. Arrasté! Ô, Lulis, você falou tanta coisa, você está realmente conectada, sabia? Primeiro, você falou sobre riso e choro, e o texto do Osho fala justamente a respeito disso. Eu vou aguardar a Annelise fazer a colocação dela e depois eu vou compartilhar o texto com vocês, porque a própria Annelise já falou que, acho que foi a Annelise ou o Marcelo, não lembro, esse pessoal da neurociência é fogo. O local no cérebro onde o riso acontece é muito próximo ao choro. E outra coisa que para mim foi muito importante você ter falado é que no seu clube, onde você pratica, onde você oferece para as pessoas, tem uma pessoa. O meu tem 13, eu acho difícil, pô, imagina com uma só. Mas vai, Annelise, o que você quer colocar para a gente que está esfuziante? Primeiro, feliz aniversário, Lulis, que bacana. Tânia, que experiência. A Tânia é a prova viva da experiência da quase morte, e só contribui todo mundo. E aí a Lulis falou uma coisa, a Adélia, da pesquisa da frequência, e então isso anos 90, e começou a surgir então a pesquisa da neurociência em cima disso. E existe 2 caminhos psíquicos que tira essa frequência e baixa e puxa, né? Que é estimulado pelo medo, então entra na dúvida, e estimulado também pela raiva e pelo medo, entra na crítica, no julgamento.
Quando a gente entra nesses dois espaços, nós estamos, de novo, voltando para um espaço que é a experiência de vida de cada um. E aí fica denso e entra nos significados de cada um e baixa a frequência e para de ascender para essa frequência que flui e que a gente se permite navegar em outras instâncias, em outras coisas. Então, os clubes, as associações, essas instituições, elas nos autorizam e a gente se liberta um pouco, que tem um todo lá, uma união que leva para esses espaços de ações que nós não temos internamente e queremos, né? E vão se encontrando. E, nesse sentido, a gente, com o exercício do yoga do riso, do sorriso constante, a gente vai dando autorizações internas para perceber quando está saindo dessa fluidez e o que eu percebo do mundo, do mundo de fora com o meu mundo de dentro, e vai acertando esse caminho. E a sociedade humana, há muito tempo, desenvolveu esse poder que o William trouxe desde o tempo da Grécia, que percebeu que o medo é um grande controlador social. Então, é o medo que nós não somos autorizados a perceber no corpo. Desde a infância, nós somos deseducados emocionalmente, porque o medo é uma reação instintiva de proteção e está tudo certo, e ele dura meio segundo, gente, a reação biológica corporal. E somos todas essas conexões com uma seriedade distorcida que mantém essa reação instintiva de proteção dentro de nós numa densidade, numa frequência constante que já aconteceu há 30, 40, 50, quando nós estávamos sendo gestados e não percebemos que a gente segurou, porque essa é a minha especialidade, de liberar isso que ficou no corpo. O trauma significa isso. Então, é isso. Muito obrigado, Annelise. Eu ia compartilhar o texto, mas a tua fala já me fez mudar tudo novamente, que misturou a tua fala com a fala da Adélia e ficou uma coisa, e da Tânia também. Aí o bagulho ficou doido, porque o que acontece? Na fala da Annelise, ela, para mim, fluiu que misturou com a da Tânia também, e com a da Adélia, porque eu não gosto dessa escala, tá? Eu tenho uma certa percepção pelo seguinte, ela coloca como se houvesse uma direção a ser seguida, e não tem. Na verdade, não tem essa direção. Não é, cara, para toda tradição oriental, é muito claro que não existe o bem e o mal. E aquilo ali aponta para uma coisa que existe o bem em uma escala de valores, que não sei o quê. Tá, tudo bem. Eu acho que aquilo serve para dar um parâmetro de como a gente pode evoluir, de como a gente pode se desenvolver, mas não é assim que a coisa funciona. Quando você coloca que o medo tem uma função, é ótimo, e de sobrevivência, tá? Que é fundamental. Só que, na sua própria fala, e usando essa escala de valores, na medida que você começa a incluir os valores negativos, que teoricamente são negativos, não são os valores, por exemplo, não é o medo, não é a raiva, não é esse tipo de emoção ou de comportamento que é negativo. O que é ruim, o que sobrecarrega, o que adoece, é como é que se diz? A cronicidade ou o trauma. Ou seja, um medo muito forte, uma raiva muito forte, ou então a repetição constante daquilo. Agora, em si, eles não são valores negativos. E aí entra o que a Tânia falou, porque você percebe que vida e morte, na verdade, são essas vibrações, essas frequências que ficam variando num sentido, ora num sentido, ora no outro. Na verdade, você pode dizer que você está morrendo quando você está indo em direção a frequências mais lentas, é isso, né, Télia? E você está vivendo quando você está... Mas não é. E, na verdade, não tem nem esse sentido de vida e morte,
você está alternando e não tem, na verdade, uma direção que aponte para a vida ou para a morte, porque, na verdade, as coisas na natureza elas são contraditórias. Então, você, na medida que você acha que está vivendo, na verdade, você está consumindo a sua energia, você está morrendo. E quando você está morrendo, na verdade, você está indo em direção ao renascimento. Então, olha como é que o bagulho é doido, do jeito que a Tânia colocou, do jeito maluco dela. Entendeu? Então, não adianta. E tem outra coisa também. Dentro da minha tradição, fica mais fácil de você perceber o seguinte, que toda a realidade coemerge de quem está experimentando. O que para mim é preto, para outro é branco, o que é vida para mim, para outro é morte, e por aí vai. Então, não adianta a gente querer colocar a coisa muito acertadinha, a gente vai se ajustando. E agora eu vou tentar compartilhar, porque eu vou apontar outra contradição, que é o riso e o choro, que é muito interessante. E aí a visão do Osho, que uma pessoa que soube comunicar, exprimir essa variedade que a Tânia... Quando a Tânia fala, parece que a Tânia surtou, porque ela começa colocando coisas ao mesmo tempo e coisa e tal. Não, não surtou, não. Ela está muito consciente. Só que tem pessoas que têm maior capacidade de colocar, de dar uma ordem para a desordem, porque são coisas que a gente vive ao mesmo tempo, ordem, desordem, o tempo inteiro. Então, eu vou colocar o textozinho do Osho, que eu acho que vale a pena a gente falar de choro um pouquinho. Eu só quero falar uma coisa. Diga. Você tem toda a razão. E a única conclusão que eu faço é gratidão. Gratidão de tudo. Gratidão é exatamente o que une e que é o que faz o sim e o não, e o choro e o riso. É onde a gente pode unir todos na gratidão. É onde a gente pode ser forte na gratidão. A gratidão deveria ser o resultado de toda a maturidade que a gente tem. Se a gente fosse realmente maduro, a gente seria grato o tempo inteiro. Vamos lá. Vocês estão vendo Vocês estão vendo o texto? Ou não? Sim, eu estou vendo. Sim, estamos vendo. Vamos lá, isso é de um blog, o cara, eu destaquei, ele fala sobre a importância de rir e de chorar, né? Isso já é parte do texto, essa parte que está destacada em vermelho. Sorrir é a primeira atividade social e deveria permanecer a atividade social básica, ou seja, todo mundo deveria rir o tempo inteiro socialmente, principalmente. O indivíduo deveria continuar rindo a vida Agora toda. tu tirou da tela, né? Desculpa. Agora tu tirou da tela, não estamos vendo. Na verdade, eu não sei. Eu continuo vendo, pessoal. Eu estou vendo também, tá? Aqui está perfeito para mim. Ah, agora. Deu. Então, obrigado. Pode ter sido um problema de internet. O indivíduo deveria continuar rindo a vida toda. Se você consegue rir em todos os tipos de situação, você se torna capaz de lidar com elas. E isso lhe trará maturidade. Olha a colocação do que ele fala que é maturidade. É a capacidade de lidar com todos os tipos de situações. E por que o riso traz isso? Porque o riso tira justamente aquela concretude, aquela seriedade, aquela cristalização de um evento que foi pontualmente negativo. Tá? Mas vamos continuando. Na verdade, deixa eu... Peraí que eu me perdi aqui. Não estou dizendo para não chorar. Na verdade, se você não consegue rir, também não consegue chorar. As duas coisas caminham juntos, fazem parte de um mesmo fenômeno, ser verdadeiro e autêntico. Aí que ele deu um salto para o verdadeiro. Quando ele fala ser verdadeiro e autêntico, ele está falando
da divindade, da transcendência verdadeira e autêntica é nesse sentido. Tá? Ele fala que a divindade está tanto no riso quanto no choro. Há milhões de pessoas cujas lágrimas já secaram. Os olhos delas perderam o brilho, a profundidade, perderam a água, porque não podem chorar, não podem prantear, as lágrimas não fluem naturalmente. Se você analisar, você vai lembrar que, cara, quando você ri, seus olhos brilham, tanto quanto no choro. Se você lembrar, quando você ri muito, você lacrimeja também, tanto quanto no choro. Mas vamos lá. As lágrimas não fluem naturalmente. Se o riso é deficiente, as lágrimas também se tornam deficientes. Só uma pessoa que ri bem pode chorar bem. Então você está vivo. Um homem morto não ri nem chora. Um homem morto pode ser sério. Observe, olhe para um cadáver. O homem morto pode ser sério de uma maneira mais habilidosa que você. Só um homem vivo pode rir, soluçar e chorar. O riso traz força. Hoje, até a ciência médica sabe que o riso é um dos remédios mais profundos que a natureza fornece ao homem. Se você puder rir quando está doente, recuperará a sua saúde muito mais rapidamente. Se não puder rir, ainda que esteja saudável, cedo ou tarde, perderá a saúde e ficará doente. Coloca esse texto no grupo depois, Eu William, por favor. coloco completo para vocês lá. De repente, eu coloco o link do cara para ser mais justo. Eu coloco o link do blog e aí vocês acessam. Então, o que vocês querem falar, ou se querem falar do riso e do choro? A Taninha já está com a mãozinha dela lá. Ou esqueceu de tirar? Esqueci de tirar. Mas eu rio e choro com uma facilidade muito boa. Gente, até porque é muito interessante, né, cara? Os termos, às vezes, trazem muita sabedoria, né? Quantas vezes a gente fala que chorou de rir? Ou seja, você riu tanto que acabou aí. Foi por isso que eu acho que, ou o Marcelo, acho que foi o Marcelo que falou, que como são áreas muito próximas no cérebro que mobilizam o choro e o riso, às vezes pode haver uma troca. E também, cara, é engraçado que o cérebro parece que tem essa capacidade de usar uma parte com a finalidade que era de outra parte e fazer umas trocas, não é isso, Annelise? E eu queria contar uma coisa, né? Porque que engraçado, eu vou contar uma coisa que acontece comigo. Eu levanto muito cedo para dar as gargalhadas das 6 horas. Acordo, que nem a Lulis falou, né? Antes das 6, todo dia. Aí tomo um café e vou. Eu moro muito perto do mar, aqui da praia. Vou dar minha caminhada cedo, que não tem muita gente e tudo. E eu vou muito na gratidão, agradecendo, fazendo o Ho'oponopono. Inclusive, um parênteses, já falei uma vez, né? Que frente ao problema, a Mabel Katz fala, né? Dar rir para o problema, né? Então, para a tristeza, para a situação, e depois resolvemos. Mas eu vou na gratidão, agradecendo, fazendo o Ho'oponopono, olhando para esse céu, olhando para o mar, e de repente me dá um choro. E segundos. E é chorar e agradecer e voltar, porque vou gargalhando. Daqui a pouco vocês vão ler alguma notícia. Tem uma louca lá no mar de Balneário Camboriú, 7 da manhã, dando gargalhada sozinha. Mas, gente, e é muito louco. Eu estou experimentando e me dá esse choro. E é uma coisa de uma mistura de gratidão. Às vezes é alguma coisa que me emocionou logo antes de sair, não sei. E volta a gargalhada. Então, a alegria, né? Estar naquela... Então, essas frequências, eu acho, mexem tanto com a gente, essa vibração, que a gente externaliza
coloca para fora tudo que vai levando. E o choro limpa, né? Por alguma coisa se diz, chora, chora que lava a alma, né? Então, é lavar a alma mesmo. Eu só queria colocar isso, que eu estou experimentando essa coisa de riso e choro. Gratidão, Délia. Você me fez lembrar uma coisa que inicialmente me deixou confuso, mas agora está clarificando. O riso e o choro têm a mesma função, que é de descarga. Entendeu? E aí, cara, mais uma vez entra aquela história. A gente vive falando que a vida, na verdade, a vida não, a espiritualidade é a realização da unidade. Se é a realização da unidade, vida e morte é uma mesma coisa. Riso e choro são uma mesma coisa. Só que a gente vai percebendo cada vez mais. A gente vê que, por exemplo, chorar e rir é uma mesma coisa. Não são coisas diferentes. Entendeu? Então, eu também passo por isso. Outro dia eu ouvi uma música que é linda, uma música de Legião Urbana que foi tocada por vários artistas, uma música linda. E eu fiquei emocionado, chorei. Podia ter rido, entendeu? Mas aí entra uma série de acumulações de coisas que fizeram a tua história, que é o que a gente é. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte: a gente é um conjunto de história. A gente vai se constituindo e vai virando história. O meu presente já passou e, em função da minha história, eu vou rir ou vou chorar em determinados momentos, mas é tudo a mesma coisa. Se eu não consigo nem determinar o que é história, presente e futuro, quanto mais o que é riso e o que é choro. Mas eu queria também puxar a conversa para um aspecto, porque eu falei a gente falou aqui sobre o que pode ser facilidade ou dificuldade para desenvolver a prática de yoga do riso na maturidade. E tem uma coisa que veio quando a Tânia falou, eu acho, que é o tal do ego. E o ego é uma coisa bem interessante, porque o ego entra nessa coisa da história. O ego ele vem se construindo desde a infância, e eu acho que isso não é um acidente, porque nada é acidental na nossa vida, né? Quanto mais na humanidade. Mas, de alguma forma, o ego vem se constituindo, e é muito interessante que, quando você chega lá na senescência, se você é uma pessoa saudável, o seu ego vai se diluindo, você vai abrindo mão do que você acredita que é, porque o ego é que parece que estrutura aquilo que você acredita que é, apesar de que ninguém é nada, porque está o tempo inteiro em transformação, então não é nada. Ser a única coisa que é a totalidade, o resto está, vamos colocar dessa forma. Então, à medida que você vai adquirindo experiência, vai ampliando sua visão na senescência, você vai percebendo que aquele ser, aquele é uma grande bobeira. Então, você vai abrindo mão de toda a rigidez que você tem. Mas na maturidade, principalmente nessa maturidade doentia que a gente visa, na nossa normose, a gente vai encontrar pessoas o conjunto de rigidez é muito grande, ou seja, um ego que é tão estruturado que já está estratificado, que já está rígido. E aí, para você fazer essa pessoa estruturada, rígida e totalmente séria rir, vai ser uma dificuldade. Então, queria colocar uma das dificuldades é você ajudar essa pessoa a desconstruir a seriedade, a desconstruir esse ego, como eu já esperava, graças a Deus, a Annelise levantou a mão, porque eu atiço a cachorrada, depois, cara, eu não sei para onde eu corro,
Agora, ainda bem que a Annelise chegou para me dar uma direção para correr. Vai falar, Anne. Então, atiçou, estimulou mesmo. O ego é simplesmente um jeito que a humanidade encontrou para fazer ciência, porque é uma instância psíquica que organiza o superego e o id. Os dois ficam, um levando tudo muito a sério, com os conhecimentos e as regras daquela sociedade, que é o superego, e o id, que é a criança, que é cheio de estímulo, eu quero tudo agora. E ele fica gerenciando esses dois lados. Cientificamente, é o nosso hipocampo, grande mestre de seleções de informações lá dentro do nosso aparelho cerebral a determinar as escolhas que a gente vai fazer. E me perdi, mas volto lá à concentração, que o relaxamento e a atenção é o grande fazer nosso e aprender. Então, chorar e rir são dois aspectos de saúde, de descarga, né, das tensões, e volto ao Carl Rogers. Quando alguém aqui, acho que foi a Adélia que falou, que eu trago muito conhecimento, que eu estudo muito, eu me senti muito desconfortável, porque é muito chato uma pessoa que fala tudo, que sabe tudo, que entra em tudo, é um sabedor. Eu não quero estar nesse lugar de jeito nenhum, né? Eu quero falar com leveza, e a contribuição é porque eu pesquiso muito, eu tenho essa responsabilidade no meu cunho profissional de Fui eu, Annelise, desculpa, não queria te ofender, que você sabe tudo. Ai, querida, mas é que eu estou pensando muito nisso. Levantando a sério o sorriso, que eu fiquei muito chata com essa coisa da ciência. Então, tá, obrigada, Tânia. E aí a gente... Então, Carl Rogers trouxe os significados e significantes, né? Então, é o que a gente dá de significado para os nossos significantes, e a gente se enrola todo e começa a perder a coisa da leveza, ficar numa lógica, numa razão. E ele fala coerência e incoerência, integração, desintegração. Então, autorizar a estar nesses espaços, a chorar e se perceber, isso que a Adélia falou, essa contemplação, e se perceber, sair um choro, é um choro de leveza, de mais gratidão, é os significados. É isso, tenho dito. Obrigada pela atenção. Taninha, não, Annelise, eu queria que você ponderasse sobre o seu conhecimento, sobre a exposição do seu conhecimento, porque não fosse isso, essas pessoas que aqui estão não poderiam estar, como é que se diz, participando de tudo isso que você construiu, de todo esse teu esforço. Então, é muito importante que você fale, sim, e você em nenhum momento fez isso de uma forma autoritária, de uma forma egocêntrica ou de uma forma impositiva. Então, tem leveza o tempo inteiro na sua colocação. Aqui, eu só queria dizer que é uma questão de princípios. Assim, para mim, né, estou falando sempre no pessoal, que é o princípio que a Annelise tem, o princípio de outras pessoas têm, a forma de falar e tal, tem um princípio básico, né? Pode ser o princípio do ego, ou da falta de amor próprio, quanto menos amor próprio, mais ego. E a de aceitação ou de não aceitação do seu momento, de quem você é, do que você está fazendo aqui, do que você veio fazer aqui. Então, é só uma questão de princípios. E eu amo todos vocês, eu acho tudo ótimo, estou muito feliz. Querida Tânia, ela é tão genuína, espontânea e sincera e leve. É uma delícia te ouvir, Tânia. Tu fala com muita leveza. E obrigada, gente, pelo carinho de vocês. E voltando a essa atenção e coisa, há muitas pessoas, quando eu estou na clínica, que eu posso acompanhar, as que aprendem a sorrir, aparece o significado delas na construção de vida. Sorrir está linkado e rir com muita dor, gente, com muita dor, e elas não sabem. Então, elas se despertam, e aí desperta a consciência, e se dão conta. E aí, o que vai fazer com tudo isso, né? Porque tem um passado de história
que deu sobrevivência para essa pessoa, né? Então, esse cuidado que os yogis, os facilitadores do riso estão trazendo e cuidando dos seus participantes, né? Essa é a responsabilidade. Gente, é muito interessante. O riso tem uma característica, eu estou falando no caso do riso, que é o riso que a gente treina. A gente treina o riso para alcançar o riso espontâneo. E o riso espontâneo, ele simplesmente vem de diversas formas. Você pode rir de uma piada, pode dessas formas. Dá licença, William. Mas você pode rir de si mesmo, de uma memória. Às vezes você está assim de bobeira e vem aquele pensamento do nada e junto vem o rir. E essa liberdade, acho que é uma das principais características do riso. É o que ele mais promove, essa liberdade. E só para ver, cara, a vida é uma grande piada. A gente acha que tem controle de alguma coisa e não tem controle de coisa nenhuma. Só para vocês terem uma noção. Quando eu coloquei esse tema da linha da vida, eu achava que estava uma coisa assim muito legal, muito bacana, o máximo. Aí fiz o primeiro, já assim, meio receoso, mas consegui desenvolver. Quando chegou esse da maturidade, eu disse, cacetada, não sei nem o que eu vou falar. Porra, ontem à noite eu fui dar uma pesquisada e, cara, aí começa a mão divina, ou seja lá o que for, a fazer a parte dela. Eu caí num texto, e nesse texto eu disse, bom, eu vou tentar começar por aqui. E tem outro detalhe, eu achava que ia ter viva alma aqui na sala. Eu disse, pô, que negócio chato, maturidade e riso. Cara, no entanto, está sendo uma troca muito frutífera, tem pessoas aqui, todo mundo participando, e, cara, não adianta a gente querer ter controle. Eu acho que o riso, de alguma forma, mostra isso. Controle, que controle, cara? Tu não consegue nem controlar teu riso, ele vem e vai embora na hora que ele quer. A Val quer falar, gente. A Val! Mas tu, hein? Que coisa de louco! A mão já tá, o braço já tá doendo aqui de tanto levantar e nada do cara me dá espaço para falar. Assim eu perco o fio total. Aí, tá na hora não, olha de falar e tu não fala, tá vendo? Olha aqui, ó, Pestinha, dá espaço, tá bom? Ó. Não, o que acontece é assim, ó, eu adoraria falar mais, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu não sou tão rápida quanto vocês. Vocês passam de um assunto para outro, quando eu vejo, parece que o contexto já passou e aí deu, né? Não, eu só queria falar uma coisinha, que como é que eu sinto esse grupo? A sensação que eu tenho é como um triângulo, né? De um lado, o William desafiando a gente, trazendo essas maravilhas, né? Porque tu é que desperta toda essa coisa. A Annelise dá aquele contraponto da ciência, né? Quando está também o Marcelo, né? Os guri também, e é fantástico, gente, o aprendizado que a gente tem aqui. E a outra ponta do triângulo, para mim, somos nós que vamos trazendo a nossa experiência pessoal, também o nosso conhecimento e tudo, né? Então, assim, olha, agradeço milhões, Annelise, aprendo muito contigo. Na verdade, eu aprendo com todo mundo, né, pessoal? Mas eu digo assim, é muito legal a gente ter alguém que estuda por nós, né? Por nós que estamos mais vivendo do que estudando. Gratidão, era só isso que eu queria dizer. Beijo. Aí, arrasou, hein? Arrasou, caraca, que síntese! Pô, a percepção da experiência. Tá vendo, gente? Isso é a mistura de maturidade com senescência. A nossa amiga foi lá, olhou de longe, fica caladinha. E você vê, né, cara? Quem fica calado, às vezes, no silêncio, a totalidade. Ela conseguiu, através do silêncio, já que ela treina a não palavra, ela conseguiu ver com a... Cara, isso eu já pensava, só que eu nunca não conseguiria sintetizar de forma melhor, comunicar de uma forma melhor. Na verdade, todos os três vértices têm importância fundamental para esse grupo estar existindo. E, cara,
Eu já pensei diversas vezes, aí, mais uma vez, como é que o controle não existe. Às vezes me dá angústia que eu fico pensando, caramba, cara, o que eu vou falar amanhã? Cara, que vai provocar interesse das pessoas? E quando depois eu já estou naquela, vou partir para qualquer coisa, quando o pessoal chegar, eu vou pedir para alguém falar alguma coisa, aparece alguma coisa. Então, depois de... como é que se diz? Eu vou privilegiar agora o público feminino que... Vocês que eu conheço, daqui a pouco ele vai tirar foto de dentro da piscina. Bem provável. Desculpa, eu não entendi. Bem provável. Depois o quê? Eu não escutei. Bom, paciência. É o Pedrinho e a família dele, eu acho. Acho que a Lulis quer falar, hein? Fala, Lulis. Então, o que eu queria falar é sobre esse sentimento aí de gratidão, né? Que eu já falei aqui várias vezes que eu não nasci amante de estudo, nem de livros, e nem leitura. Mas, graças a Deus, o riso é tão maravilhoso que ele me trouxe por aqui. Aí veio o William, né? Trouxe esse convite aí do grupo de estudo. E aí tem a Annelise e tem... todos nós, a Val, a Adélia, a Tânia, enfim, todas as outras pessoas que estão aqui. Assim, não. Se eu cair o que eu queria dizer é que é isso mesmo, esse controle que a gente quer ter a ilusão de ter, e que não existe. E o riso traz essa fluidez, né? De deixar as coisas irem se encaixando. E, assim, no começo... eu tinha uma certa resistência de querer ficar estudando o riso, porque eu tinha muito receio de perder essa minha naturalidade. E hoje eu vejo que cada vez mais que eu venho aqui, ou que eu estudo, ou que eu leio alguma coisa, eles se fortalecem. Então, é teoria com prática, tudo junto. É sol e lua, é coração e mente, é tudo junto. É tão simples que vira complexo. Mas é isso. É exatamente isso, Lulis. É tão simples que vira complexo. Se a gente observar a vida, ela está o tempo inteiro alternando essas polaridades. Tá? Por exemplo, eu estava observando como aquela fala da Val, como ela mostrou para a gente a complementaridade, que nada mais é do que o amor que a Tânia falou. Entendeu? Essa conexão, quando você vai... Quanto mais você observar na vida, quanto mais você trouxer a complementaridade para a sua vida, o amor para a sua vida, mais você vai estar se integrando ao que se chama totalidade. E aí você vai estar praticando o tão complexo exercício espiritual que a gente, às vezes, dá outros nomes, cria... Que nome disso até guerra tem, né? Ô, William, eu tenho uma pergunta de 1 milhão para a Tânia. Esse bagulho que ela está usando para exercitar o sorriso e abrir a boca, só se vende lá na Holanda? Não, gente, isso aqui foi eu estou achando ótimo. A Ana Banana que deu essa dica, é porque essa papinha que vai caindo aqui, que é a gravidade, né, vai levando embora. Aí ela deu Mas é o quê? Isso aí. Eu vou colocar eu não sei se tem no Brasil, deve ter. É de silicone, uma coisa interessante para esses músculos aqui. Eu vou colocar... Pensei que para este. Porque de tanto rir, ela está fazendo muita sessão, né, William? Então, eu acho que ela estava já com músculo dolorido. Não, é para diminuir o papo. Ai, ai, ai. Riso para terminar o encontro. Realmente fechou com chave de ouro, meus amores. Se alguém quiser fazer uma consideração final, sei lá, às vezes vem alguma coisa, a gente tem... Oi, pessoal.
Ô, meu camarada Oi. Pedrão, aí, rapaz. Tudo bom? Tô aqui acompanhado de novo. Ó, Pedrão, tu não me enrola não, hein? Tu sabe que tu tá me devendo, hein, cara? Não esqueci de ti não, papai. Tô esperando conciliar um horário ali com a patroa. A gente mandar. Pode deixar. Diga lá. Eu tenho só um convite para vocês, convite para pensar junto, um convite para fortalecer o projeto. Aqui na Toma, a gente tá com a oportunidade de levar o Yoga de Riso. Vocês estão me ouvindo bem? Porque às vezes o sinal aqui não pega bem. Tá tranquilo, tá bom. Tá. Que aí a gente está conseguindo levar o Yoga do Riso para algumas empresas, tá um trabalho bem legal. E em paralelo a isso, a gente está pegando projetos que já existem para usar nosso conhecimento de marketing, usar nossa rede e tudo para fortalecer. E um deles, eu vejo que é um tema também, que é a escutatória de idosos. Poxa, é um projeto bem legal que tem aqui. Não é um projeto meu nem nada, completou um ano agora, e eles têm o quê? Não sei se vocês conhecem, é um grupo de voluntários que se compromete a ligar uma vez por semana para um grupo de idosos. Então, e nisso a gente está criando, a gente vai começar agora com o lar de idosos aqui para a gente conhecer mesmo, e a gente vai aplicar o Yoga do Riso, vai levar arte, vai levar música também para complementar. E eu gostaria também de compartilhar, vocês, se tiverem interesse, porque a gente está levando isso também para as empresas, da mesma forma que a gente está levando o riso, a gente está levando isso para ter um braço social dos colaboradores, um tempo, 1 hora da semana para ligar para um idoso, enfim, ou fazer um yoga do riso com um idoso, seja lá o que for. A gente está levantando essa bandeira. Então, e a gente está com um desafio por incrível que pareça, de idosos, né? Então, por isso que com o maior número de pessoas, eu compartilho essa informação, porque tem vários idosos que estão precisando dessa atenção, precisando de rir, precisando de cuidado, e às vezes não chega essa oportunidade para eles simplesmente por não saber. Então, só ajudando, fazendo um marketing aí do projeto. Pedro, vou te pedir uma coisa. Você faz o seguinte, divulga lá no grupo da forma que você achar melhor, porque você tem essa capacidade do marketing, né? E só linkando o que o Pedro acabou de falar com toda a nossa fala de complementaridade, de amor, e até do Carl Roger, porque o Carl Roger ele é base do estudo do CVV. O CVV é Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho similar de escutatória. E aí vocês vão vendo como é que a conexão do grupo está fluindo. E o Carl Roger ele fala que todo ser, absolutamente todo ser, busca o seu potencial existencial. E esse potencial é sempre divino, sempre elevado. Só que, em função das condições do meio, ele não consegue se desenvolver. E não só isso se dá individualmente, como coletivamente. Sendo que, mais uma vez, não existe individual nem coletivo. Se a gente tiver essa percepção de que o idoso que o Pedro está falando, na verdade, sou eu, é o filho dele amanhã, somos todos nós, a gente vai ter um pouquinho mais de amor e vai buscar apoiar idosos, crianças abandonadas e o meu projeto de vida, gestantes que estão no momento de procriar, de acolher aquela semente de vida. Meus amores, eu vou ter que desligar, vou convidar vocês uma gargalhada e seguimos para a juventude semana que vem, tá bom? Ele abre o áudio. Boa semana! Obrigado a todos! Gratidão! Gratidão imensa!